Boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos da audiência pública da avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022, que tem por objetivo demonstrar que os valores de receita e despesas constados da LOA são compatíveis com as metas financeiras de receitas, de despesas e de resultados estabelecidos na LDO, e que os valores das despesas autorizados na LOA poderão ser executados a partir da efetiva arrecadação das receitas, de modo a assegurar a obtenção do resultado primário previsto na LDO. Informo que essa audiência pública está sendo gravada em áudio e vídeo e transmitida ao vivo pelos canais do YouTube e Facebook. Passa a condução dos trabalhos para a exposição do assunto ao controlador interno do município. Oi. Boa tarde a todos. Cumprimentar inicialmente o presidente da Comissão de Finanças, o vereador Tiago Fossa. Cumprimentar o presidente da Casa, Célio, os demais vereadores que se fazem presente, meus colegas servidores aqui da Câmara de Vereadores e população em geral que está acompanhando a audiência pública, né? Então, como embasamento legal dessa audiência, o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que prevê que nos meses de maio, setembro e fevereiro sempre será demonstrado em audiência pública as metas fiscais do exercício, né? Então, agora em setembro, nós estamos na segunda avaliação do segundo quadrimestre do exercício de 2022, que é o que vai ser avaliado. E sempre nessas metas fiscais, quando se fala em metas fiscais, é acompanhar a previsão da receita, da despesa, o confrontamento dos dois, né, previsto com o arrecadado, e os índices fiscais, que envolve aqueles índices legais, né, de saúde, educação e gasto com pessoal. Então, dando sequência aqui, primeiro a gente vai ver a parte da receita. Então, o previsto para esse segundo quadrimestre, que se encerrou em agosto, de arrecadação era de R$ 15.354.777,49. De receita correntes eram previstos R$ 14.754.000, né? E de receita de capital R$ 600.000, que totalizava os 15 milhões. A receita arrecadada, efetivamente, foi R$ 21.575.522,89, sendo que dessa receita, de receita corrente é R$ 19.459.782,23 e de receita de capital R$ 2.115.740,66. A diferença, tivemos aí um superávit, né, de arrecadação, falando só de previsão de receita, né? Então foi arrecadado a mais R$ 6.220.745,40 até o final de agosto. Então, nesse próximo slide aqui, é possível ver a diferença da previsão para arrecadada, né, no gráfico. A diferença de 6 milhões, que ficou em 40% a mais do previsto. Aqui trazendo um pouquinho detalhado, né, só para ilustrar, as receitas correntes, o que compõe. Então, são todas as receitas de impostos, taxas de contribuição de melhoria, receita patrimonial, agropecuária e industrial nós não temos, receita de serviços, transferências correntes e outras transferências de capital. Aí está subdividido. E por unidade orçamentária, né, unidade gestora. Então, o município, 19 milhões, do Fundo de Assistência Social, 201 mil, e para a saúde, 1.459.000. Essas receitas são da assistência social e saúde, já são as vinculadas que a gente fala, né, que já vem diretamente para programas para ser aplicado nessas unidades gestoras. Aqui a gente traz um comparativo, né, da evolução da receita nos últimos 5 anos, na verdade, né, 2018, 19, 20, 21 e 22, dentro do mesmo período, né,
como que tem se comportado a receita. Esse ano está sendo um ano bastante atípico em relação à receita, extrapolou qualquer previsão, né? Não se esperava tanto. Até quem acompanhou a audiência da LDO, o Luiz Carlos explanou bem lá, né, o comportamento da receita, como é que está esse ano. Agora falando somente da despesa. Então, de despesa, nós tínhamos previsto R$ 15.338.570,17, sendo de despesas correntes os R$ 14.184.821,11 e R$ 1.153.749,06 de despesa de capital. Essa reserva de contingência ela não aparece aqui, mas a previsão no orçamento é de 30 mil. O que foi efetivamente liquidado até o final do quadrimestre foi 15.952.676,23 de despesas correntes e de capital 3.113.417,65. Teve aí um desembolso superior, né, maior do que o previsto, de R$ 3.727.523,71. Então, evidenciando aqui, ficou 24% acima do previsto as despesas, né, por período. Detalhando um pouquinho as despesas aqui por categoria econômica, o que foi gasto nesse período com pessoal e encargos soma R$ 7.941.114,98. Juros e encargos da dívida, que é pagamento de financiamentos que tem contraído, né, o município tem, existente, foi amortizado R$ 61.199,73. Outras despesas correntes, R$ 7.950.000 ali. Inversões financeiras não tem. E a amortização da dívida também é o principal da dívida, né? Desse financiamento que tem contratado. Reserva de contingência está ali o previsto, mas só em últimos casos, né? Em caso de extrema necessidade que é usado esse valor aí. E aí demonstrado o superávit no final lá de 2.500.000, que nós vamos ver depois na confrontação aí da receita com a despesa, tá? Aqui mais um detalhamento, um pouco mais enxuto o negócio. Sim? Então, 288 mil, né? No período amortizado, então, são 85, então, até o período é 148, né? Nesse período agora do quadrimestre foi 85, é isso? Desculpa, tais em qual tela aí? A execução orçamentária da despesa. Sim, amortização disso. Previsto, né? 288 no mês, no período, no quadrimestre, né? Só nesses 4 meses foi 85 e do exercício acumulado 148 mil. Isso aí. Isso mesmo. Então falta pagar? A metade praticamente, né? Uhum. Foi pago 148. Mais da metade, na verdade. E tem 288. Isso, né? A diferença do 148 por 288. Falta 100 mil aí, né? 140 mil ainda. 140 mil. Isso é dívida de empréstimos. Aqui detalhado também por unidade gestora, por unidade orçamentária a despesa, né? Então a previsão da Câmara e atualizada era de 900 mil e já foi repassado 571 mil. Do município, que é a unidade gestora, o município, né? Previsão de 28 milhões, já foi liquidado 13.205.000. Desculpa. Do Fundo Municipal de Assistência Social, previsão de 1.060.000, previsão atualizada é 1.329.000, já foi liquidado 782.000. E do Fundo Municipal de Saúde, previsão de 5 milhões, a previsão atualizada é 7.177.000 e já foi liquidado 4.506.000.
Aqui a gente traz por órgão, né, só para vocês poderem visualizar dentro do que é disposto do município, separação por despesa, né? Então tem o gabinete, dentro do orçamento está dividido dessa forma, né? O gabinete do prefeito municipal, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Agricultura, Planejamento, de Educação, Obras, o Fundo Municipal de Infância e Adolescência, que vai estar dentro da Secretaria de Assistência também, Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, Fundo de Habitação e Direito Social, Secretaria do Distrito da Barra da Prata. E embaixo as outras duas unidades gestoras, que é Fundo Municipal de Assistência Social e Municipal de Saúde. Só detalhando por órgão orçamentário aí o que apurou de despesa até agora, né? Então, como prevê a Lei 4.320, Lei de Contabilidade Pública, juntamente com a Lei de Responsabilidade Fiscal, deve-se, dentro do possível, manter o equilíbrio financeiro dentro do exercício, né? Que é isso que nós estamos avaliando. O que foi previsto, que está sendo executado, e se dentro do executado existe um equilíbrio. Tá? Então, fazendo o comparativo aqui, das receitas realizadas com as despesas liquidadas, tivemos um superávit orçamentário de R$ 2.509.429,01. Isso é confrontando o realizado, tá? Então, aqui trazendo mais detalhado, receitas recorrentes. Dá. Tá certo? Então, aqui está detalhando só, né? Receitas correntes e a de capital, como foi demonstrado lá. A despesa também liquidadas, correntes e capital. E o que deu o total, né? Total de receitas 21.575.000, total de despesas 19.66. O próximo slide é um gráfico que daí fica mais fácil de comparar. Então, das correntes, né? O que foi arrecadado em azul, o que foi gasto em verde. E de capital, a mesma coisa. Confrontação. Então, o superávit orçamentário, né? Tendo como conclusão, né, da arrecadação com a despesa, é de R$ 2.509.429,00. Partindo agora para a educação, então, conforme prevê a Constituição, no mínimo 25% da receita, né, resultante de impostos deve ser aplicado com manutenção do ensino. Demonstrando aqui, né, o que foi arrecadado de receita líquida de impostos, então foi R$ 14.790.738,62. Desse valor, no mínimo 25% deve ser aplicado dentro da educação, né? Demonstrado aqui em educação infantil foi aplicado R$ 1.142.748, subdividido aí em creche e pré-escola, e dentro do ensino fundamental foi R$ 2.421.006,88, que totaliza o gasto de educação de R$ 3.717.423,50, que dá o índice de 25,13%. Então, até o final do segundo quadrimestre, o município está cumprindo, já vem cumprindo, né, com o mínimo aplicado. Vocês lembraram lá no primeiro quadrimestre, quando a gente fez em fevereiro, eu comentei que, desculpa, quando foi em maio, né, não tinha ainda, era 23%, né? Aí eu coloquei ainda para vocês que, como né, janeiro, fevereiro, a educação está praticamente parada, e historicamente, no primeiro quadrimestre, a gente nunca atinge os 25%, né? Então, agora já está em 25,13%. Então, aqui está demonstrando um pouco mais sintético, né? Educação infantil e educação fundamental, o que foi aplicado.
as deduções. Essas deduções são despesas com recurso que não entra no cálculo, foram aplicar a educação, mas não entra no cálculo dos 25%. Aqui um gráfico demonstrando os 25,13, né, que saiu do vermelhinho, que era do alerta, e entrou já no verde, para dizer que estão atendendo. E o Fundeb e o magistério. Agora, com a nova lei do Fundeb, é no mínimo 70% de gastos com profissionais do magistério, né? Então, a receita do Fundeb foi de R$ 2.521.544,65, e o pagamento com profissionais do magistério foi de R$ 2.028.617,39, o que dá 80,45% do valor recebido da receita, né? Então, o município vem cumprindo com folga aí o mínimo de 70%. Esse do Fundeb está junto naquele total arrecadado no começo, né? Isso. Também um gráfico aqui demonstrando os 80,45%. Aqui é como é que é resultante, né, essa receita do Fundeb. Então, para compor a receita do Fundeb, são esses impostos aí, receita de IPTU, TBI, ISS, imposto de renda retido na fonte, as transferências constitucionais legais, né, cota parte de FPM, ICMS, IPI, TR, PVA, que totalizou aí os 14 milhões que foi para a formação, né, da receita, aliás, que é a receita total resultante de impostos, os 14 milhões. E o que foi destinado ao Fundeb, que é os 20%, foi R$ 2.636.831,61,48. E o que nós recebemos efetivamente do Fundeb, que voltou para o município, né? Nós mandamos para a formação do Fundeb esse 2.600.000, tá? Que é o que é os 20% da nossa arrecadação. E voltou para o município 2.521.000, ali no item 6. Então, nós estamos tendo aqui um resultado líquido de negativo, né? Menos 153. Então, o que nós estamos mandando e o que nós estamos recebendo, nós estamos, até o final do quadrimestre, recebendo menos do que é mandado para a formação do Fundeb. Esse valor, ele volta conforme o censo escolar, sempre, tá? É por aluno. Falando agora de saúde. Então, como é que é calculado o valor que vai? Oi? Como é que é calculado o valor que vai do Fundeb? É aquela demonstração ali, ó, da receita de impostos, né? E a receita das transferências. O item 1 mais o item 2, 20%, lá embaixo. 20% total. Isso. Então, o total da receita deu 14 milhões, né? E o que foi enviado, no item 4 lá, total destinado ao Fundeb, 20%, 2.600.636, né? E o que retornou para o município até agora foi ali no item 6, receitas recebidas do Fundeb. Os 2.521.000. Então, nós estamos tendo aí A base de cálculo é 20% sobre o 20% daqueles 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Isso. A base de cálculo é o total do 3 lá, né? 20% dos 14 milhões. Então, a saúde é o mínimo dessas receitas de impostos, o mesmo cálculo da mesma receita lá para a educação é usado o cálculo para a saúde, né? Ó, 14.307.000, e no mínimo 15% deve ser aplicado em saúde. Foi aplicada a atenção básica, né, dentro de despesas com saúde, R$ 4.422.885,89, e dentro de vigilância epidemiológica, R$ 84.079,79. E recursos do SUS, que daí não entra para o cálculo, que está dentro desses dois totais aí, né, de atenção básica e vigilância, é 1.787.000. Então, sobrou aí um gasto total com a saúde de R$ 2.719.044,72, o que representa 19% de aplicação de investimento à saúde, né, em relação àqueles 14 milhões lá da receita. Foi aplicado 19%? 19%, isso. Até o final do segundo quadrimestre, 19%.
Então, também vem cumprindo com o mínimo de 15, né? Alguma dúvida quanto à saúde, para nós partir o próximo? Também podemos voltar depois no final, né, se for o caso. Das despesas com o pessoal. Então, as despesas pessoal, conforme prevê a lei de responsabilidade fiscal, ela não deve ultrapassar os índices de 6% para o Poder Legislativo e 54% no máximo para o Executivo, que totaliza 60% da despesa, né, em relação à receita corrente líquida. Dos últimos 12 meses, né? Sempre a conta é feita dos últimos 12, não só dentro do exercício, é dos últimos 12. Então, até o final do segundo quadrimestre, na Prefeitura, na Vitor Meireles, na Câmara de Vereadores, 13 servidores, e município de Vitor Meireles, 204, que totaliza 217 servidores. No Poder Executivo, então, primeiro falando da receita corrente líquida, né? Então, nos últimos 12 meses, a receita corrente líquida apurada é de R$ 27.594.380,32, e a despesa com o pessoal realizada do Executivo foi de R$ 11.234.980,81, que representa 40,71% da receita corrente líquida. No Poder Legislativo, considerando o cálculo é feito sobre a mesma base, né, da receita corrente líquida, então o total de gasto com o pessoal R$ 609.576,83, que representa 2,21%. Até quanto pode atingir? Máximo 6% no Legislativo e 54% no Executivo. Aqui é o consolidado, né? Então, somando o Executivo e o Legislativo, o índice total de gasto com o pessoal em 42,92. E nesse próximo quadro aqui, pegando os limites, né? Para vocês poderem visualizar, então, dentro de despesa pessoal, no limite do Executivo, nós tivemos um total de 11 milhões. Né? Então, o limite de alerta seria 13.410.000, quando chega em 48,60%, já é considerado um limite de alerta. O prudencial em 51,30% e o máximo em 54%. Né? E dentro do Poder Legislativo, o limite de alerta seria 1.490.000, que é 5,4%, e o limite prudencial em 5,70%, que é 1.572.000, e o máximo em 6%. Esses limites de alerta e prudencial é quando começa a ter que se tomar medidas, né, de gestão realmente para baixar o gasto com o pessoal. Por isso a importância de ir acompanhando os índices, né, mês a mês, procurar o cálculo para que não se estoure esse limite. O que vai impactar isso, né? Por exemplo, se estoura um desse limite aí de pessoal, já não tem certidão do Tribunal de Contas, e não tendo certidão do Tribunal de Contas, nós já não recebemos mais recurso nenhum. Então, essa é a importância, né, de acompanhar os índices. Não só de pessoal, né, todos os índices, né, da saúde, educação. Comparativo da despesa com o pessoal. Então, aqui fazendo um comparativo, né, a receita corrente líquida, aí o Executivo, Legislativo e Consolidado. Então, nós estamos dentro de gasto com pessoal e índice de pessoal. Historicamente, o município sempre vem cumprindo bem e mantém o número bem satisfatório, né? E até com a realidade que nós temos agora aí da receita tendo uma arrecadação bem alta, acaba que o índice também caindo, né? Que impacta diretamente, né? Então, sobe a receita e a despesa continua igual, o índice vai cair, né? Que é um gráfico demonstrando o índice consolidado, 42,92. Está bem, assim, bem baixo, se for olhar. Se for pegar historicamente e falar, nós sempre estamos ali em 47%, 48%, né?
Esse ano baixou bastante. Seria essa a apresentação, pessoal. Me coloco à disposição se tiver algum questionamento, alguma colocação. Agora estaria aberto, então, a palavra livre, se tem algum vereador que tem alguma pergunta. Vereador Ayrton, tem alguma pergunta? Vereador... Só para clarear a despesa do Conselho, o limite prudencial, né, e o limite aí de o máximo 54, primeiro é cargo de confiança ou é comissionado? Como é que se dá a redução ali? É de confiança, depois comissionado, depois Isso. FC Isso. Aham. e depois a CT? Por avaliação de desempenho. Começa assim, começa a cortar quando entra no limite de alerta, né? Começa a cortar cargos comissionados, né? Aí vamos imaginar que entra no limite prudencial, aí parte para a gratificação. Corta a gratificação, corta comissionado, o que dá, enxuga o que dá a máquina, né? E aí parte para avaliação de desempenho, né? Quem está em estágio probatório. E depois é cargo de confiança. Não, cargo de confiança é o primeiro, né? Primeiro. Uhum. Primeiro corte. Seria isso, vereador? Por hora é isso. Tem mais alguém que quer fazer alguma colocação? De minha parte também, André, a minha pergunta seria realmente se esses índices elas mudavam conforme a arrecadação, né? Então, você já colocou também, então, de minha parte também não tenho nenhum questionamento. Então, se quiser fazer alguma consideração final, ou se não... Para mim está encerrado. Está encerrado, então encerra a audiência pública das metas fiscais.